somos o grupo 10 e abordaremos sobre o tema macroeconomia. Nosso grupo é composto pelo Breno Oliveira, Enzo Sartorelli, Mariana Alvear, Matheus Outremar e Tamires Souza. E é macroeconomia. Segundo o economista inglês Alfred Marshall definiu a economia como o estudo do homem nos negócios comuns da vida. Ela examina a parte da ação individual e social que está mais estreitamente ligada à consecução e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar. Na macroeconomia, estuda os negócios comuns da vida de forma agregada, ou seja, observando o comportamento da economia como um todo. A macroeconomia é a parte da economia voltada às políticas econômicas. Desta forma, esta área aborda algumas das seguintes variáveis-chave: o produto total da economia, o nível agregado de preços, o emprego e desemprego, as taxas de juros, as taxas salariais e as taxas de câmbio. Entretanto, focaremos na exposição na mensuração das variáveis macroeconômicas. Mensuração das variáveis macroeconômicas. A princípio, examinaremos alguns dos principais modelos macroeconômicos com o intuito de entender as definições dos fatores importantes na determinação de variáveis agregadas como o produto, o emprego e o nível de preços. Assim como as contas de uma empresa, as contas nacionais é um sistema contábil que monitora a atividade econômica de um país. As contas nacionais têm dois lados: o produto e a renda. No produto são avaliadas a produção e as vendas. Neste parâmetro, existem dois indicadores utilizados para avaliar a produção global. PIB, é o Produto Interno Bruto. No PIB, inclui as rendas resultantes de atividades de não residentes ou firmas estrangeiras atuando dentro do país. PNB, o Produto Nacional Bruto. No PNB, inclui as rendas dos residentes e das firmas domésticas auferidas no exterior. Um exemplo disso: no Brasil, os lucros auferidos no país são contabilizados no PIB, e não no PNB. No lado da renda são avaliadas a distribuição do resultado monetário das vendas, em que a medida central é a renda nacional. Desta forma, discorreremos em um dos principais indicadores do produto, o PIB. PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB é uma medida de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional em um determinado período, isto é, avaliados a preço de mercado. Antes de discorrer sobre esta medida, o esclarecimento dessa definição tem suma importância para seu entendimento. Desta forma, vamos destrinchar a respeito desta definição. Produzidos em determinado período. O PIB inclui somente a produção corrente de bens e serviços. É uma medida do fluxo da produção por intervalo de tempo e inclui somente os bens e serviços produzidos nesse período. Por exemplo, pode ser quantificado por trimestre ou por ano. Bens e serviços finais. Somente a produção de bens e serviços finais entra no PIB. Bens que são utilizados na produção de outros bens são chamados de bens intermediários e este não é contabilizado no PIB. Entretanto, existem dois tipos de bens que entram na quantificação do PIB. De capital produzidos no ano corrente. Construção de plantas industriais e aquisições de novos equipamentos. Investimentos em estoques. A variação líquida nos estoques de bens finais aguardando serem vendidos, ou de matérias-primas e semi-acabados utilizados no processo de produção. Sendo assim, os investimentos em estoques de matérias-primas e semi-acabados também fazem parte do PIB, porque representam a produção corrente cujo valor não está embutido nas vendas de bens e serviços finais realizadas no período. Avaliados a preços de mercados. Sendo uma medida de valor da produção em termos de preços de mercado, o PIB será sensível a variações do nível médio dos preços. Ou seja, uma mesma produção física corresponderá a diferentes valores do PIB, à medida que o nível médio dos preços de mercado variar. O PIB e seus componentes. A partir desta contextualização sobre a definição, podemos ter noção dos principais componentes do PIB. Consumo. Consiste nas compras de bens e serviços de produção corrente efetuadas pelo setor doméstico. Neste componente podemos dividi-lo em bens duráveis, automóveis, televisores, bens de consumo não duráveis, alimentos, bebidas e roupas.
Serviços. Médicos, cabeleireiros. Investimento. Consiste nos gastos realizados em bens de capital que são usados para a produção de outros bens e serviços. Desta forma, podemos dividi-lo em 3 subcomponentes. Os investimentos fixos das empresas. Consiste nas compras de fábricas e equipamentos produzidos no período. Os investimentos em construção civil. Os investimentos em estoques. Compreende as variações nos estoques das empresas. Gastos do governo. Corresponde à compra de bens e serviços pelo governo. Refere-se da parcela da produção corrente adquirida pelo setor governamental, incluindo as esferas federal, estadual e municipal da administração. Vale ressaltar que nem todos os gastos do governo fazem parte do Produto Interno Bruto, visto que nem todos representam uma demanda por bens e serviços de produção corrente, por exemplo, as transferências do governo a indivíduos como a Previdência Social. E o componente final do PIB se refere às exportações líquidas. Equivale às exportações totais subtraídas das importações. Estes componentes representam a contribuição direta do setor externo para o PIB. Exportações brutas. Corresponde aos bens e serviços de produção corrente vendidos a compradores externos. Importações. Corresponde às aquisições de bens e serviços produzidos no exterior. Desta forma, este componente é subtraído da somatória não devendo ser computada no PIB, tendo em vista que os bens e serviços importados estão incluídos nos totais de consumo, investimentos e nos gastos governamentais. Já as exportações líquidas representam um efeito direto, líquido, sobre o PIB das transações com o setor externo. Portanto, compreendemos que a divisão do PIB em consumo, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas resulta na tentativa de agrupar as compras por tipo de comprador com o intuito de identificar os fatores que motivam cada um dos grupos de compradores. Agora, vamos abordar o outro lado das contas nacionais, na renda. Renda nacional. O ponto de partida para entendimento da renda nacional é o PNB total levando em consideração as rendas auferidas no exterior pelos residentes e firmas domésticas. Com isso, para passar do PIB para PNB, é necessário somar as rendas dos residentes e das firmas domésticas auferidas no exterior, TRLE. A partir disso, podemos definir a renda nacional como a soma de todas as rendas dos fatores produtivos obtidas na produção de bens e serviços contabilizadas em determinado período. As rendas são devidas aos serviços prestados pelos fatores de produção, terra, trabalho e capital. Cada unidade monetária do PNB é uma unidade monetária de vendas finais. Se não houvesse outros débitos, o PNB e a renda nacional seriam iguais. O primeiro débito contra o PNB é a depreciação e este não está incluído nas rendas nacionais. Ou seja, a parcela dos estoques de capital consumida no processo produtivo deve ser subtraída das vendas finais antes de se calcular a renda nacional por ser um custo de produção, e não uma renda de fator. Entretanto, existem diferenças entre as rendas. Sendo elas, renda pessoal e renda pessoal disponível. Vamos tratar desses 2 tópicos a seguir. Renda pessoal e renda pessoal disponível. Lembrando que a renda nacional é uma medida da renda obtida com a produção de bens e serviços em determinado intervalo de tempo. Para algumas finalidades, é necessário ter uma medida da renda recebida pelos indivíduos independentemente das rendas que gerou. Um exemplo disso, os dispêndios das famílias com consumo são influenciados pela renda. Além disso, precisaríamos de uma medida de renda descontada dos pagamentos dos impostos pessoais, pois a renda empregada para efetuar os pagamentos dos impostos não pode ser utilizada para financiar o consumo. A renda pessoal é uma medida da renda total recebida pelos indivíduos incluindo as fontes geradoras, ou seja, inclui a renda de juros da dívida pública oferida pelas famílias e transferências governamentais. Ao subtrairmos os pagamentos do imposto de renda, obtemos a renda pessoal disponível. Para passar da renda nacional à pessoal, deve subtrair elementos da renda nacional que não são efetivamente recebidos pelos indivíduos, e acrescentar as rendas provenientes de fontes que não sejam derivadas da produção corrente de bens e serviços. Os primeiros itens subtraídos da renda nacional são os lucros que não são pagos aos indivíduos sob forma de dividendos.
A porção de lucros não recebidos sob a forma de dividendos inclui os pagamentos dos impostos sobre os lucros não distribuídos e os ajustes realizados para evitar distorções associadas à inflação. Além disso, as contribuições para a Previdência Social feitas pelo empregador e pelo empregado também são retiradas da renda nacional para o cálculo da renda pessoal. Ademais, os pagamentos a indivíduos que não decorrem da produção corrente de bens e serviços se devem à adição dos seguintes itens. Transferências aos indivíduos. Trata-se de transferências feitas pelo governo. Por exemplo, os pagamentos da Previdência Social, as aposentadorias de veteranos de guerra e os pagamentos a funcionários aposentados do governo federal. Renda pessoal com juros, pagamentos de juros aos indivíduos pelo governo. Os pagamentos de juros do governo são feitos sobre títulos previamente emitidos pelos governos federal, estadual e municipal. Desta forma, os pagamentos de juros não incluem os pagamentos de juros feitos pelo setor privado, considerados como rendas pelo uso dos serviços de fatores já incluídos na renda nacional. Com base no que foi explicitado sobre o produto, vamos discutir sobre a medida das mudanças de preços, isto é, PIB real e PIB nominal. Indo às mudanças de preços, PIB real versus PIB nominal. O PIB é o valor dos bens e serviços produzidos avaliados a preços de mercado, variando com mudanças nos preços e na produção. No entanto, em certos contextos, é necessário um indicador que reflita apenas as mudanças na quantidade produzida. Para isso, o PIB real é usado, mudando apenas com as quantidades produzidas, ao contrário do PIB nominal, que varia com os preços de mercado. Essas duas medidas se comportam de maneira diferente, especialmente durante fortes variações de preços. Para quantificar a variação entre essas duas medidas, usamos o quociente PIB nominal dividido pelo PIB real, que compara o valor da produção atual avaliada a preços correntes com o mesmo valor avaliado a preços do ano base. Isso é chamado de deflator implícito do PIB, uma medida do nível agregado de preços, comparando os valores dos deflatores implícitos do PIB para diferentes anos. Ou seja, o quociente do PIB nominal sobre o PIB real é denominado deflator por dividir o PIB nominal por esse quociente para corrigir o efeito da inflação sobre o PIB. Deflator do PIB igual PIB nominal dividido pelo PIB real vezes 100. PIB real igual ao PIB nominal pelo deflator do PIB. Dessa maneira, podemos constatar que o deflator do PIB é um índice implícito de preços, pois constrói primeiro uma medida de quantidade, o PIB real, e depois compara-se o movimento no PIB em termos do valor da moeda a preços do período corrente do período base com o intuito de calibrar as variações de preços. A seguir, abordaremos dois tipos de índices explícitos de preços: o índice de preços ao consumidor e o índice de preços no atacado. Conforme analisamos anteriormente, o deflator do PIB mede as variações de preço de todos os bens e serviços produzidos em determinado período, sendo esta uma medida mais abrangente da variação percentual de preços. No entanto, existem dois tipos de índices de preços que podem ser amplamente utilizados para apuração de seu uso e vantagens particulares. O IPC é um índice que mede os preços de uma cesta fixa de bens e serviços comumente adquiridos pelas famílias. Chamada de cesta de mercado, o IPC é um indicador direto das mudanças nos preços médios ponderados ao longo do tempo. Ele é importante para os consumidores, pois reflete os preços dos bens e serviços que eles compram diretamente. O IPA é um índice que reflete os preços no atacado, incluindo matérias-primas e bens semi-acabados. Suas variações indicam tendências futuras nos preços de varejo, semelhante ao IPC. Em seguida, trataremos das medidas da variação cíclica do produto. Até o momento, focamos na análise dos movimentos de curto prazo do produto e do emprego. Basicamente, a curto prazo, as flutuações do produto e do emprego decorrem de variações do produto real em torno do produto potencial. O produto potencial é o nível máximo de produção que uma economia pode alcançar operando com alta eficiência de recursos. No curto prazo, isso envolve mudanças na utilização da mão de obra e do capital. A longo prazo, o crescimento do produto potencial depende do aumento dos fatores de produção, como capital e trabalho, o que influencia diretamente o crescimento econômico. Portanto, a macroeconomia é fundamental para entender a economia em grande escala.
Ao analisar variáveis como PIB, renda e emprego, podemos desenvolver estratégias para estabilidade e crescimento. A mensuração dessas variáveis tem importância para uma análise precisa das mudanças econômicas e implementação de políticas eficazes. Agradecemos pela atenção ao vídeo.